Amigos, boa noite a todos, muita paz e que Jesus nos abençoe agora e sempre. Sejam todos bem-vindos ao canal da página do Instagram do Centro Espírita Trabalhadores da Seara do Cristo, mais conhecido como sendo CETRASC. A quem nesse momento eu agradeço pela oportunidade de aqui estar de volta para mais um trabalho doutrinário. E gostaríamos também de agradecer ao nosso companheiro Lima, que nos fez o convite para que aqui estivéssemos falando sobre esse tema tão palpitante que, apesar de milenar, atravessou os séculos, os tempos, mas que ainda não conseguimos de fato e verdadeiramente alcançar, que é essa tal da felicidade, que é uma busca constante, diária e inevitável de todos nós que nos dizemos espíritos, considerando que todos fomos criados para alcançarmos a felicidade. Portanto, hoje nós tentaremos refletir um pouco sobre essa temática, a felicidade. Embora não seja catedrático no assunto, mas certamente nós traremos algumas considerações a partir do que nos propõe o espírito Joana de Ângeles dentro da sua série psicológica e em particular no livro O Ser Consciente, onde ela vai dedicar o penúltimo capítulo para tratar dessa questão da felicidade. Mas antes de nós vermos esse tema e as citações joaninas, nós vamos iniciar com a nossa prece em agradecimento a Jesus, aos bons espíritos, para logo mais adentrarmos na temática. Sendo assim, convidamos a todos a mergulharem nesta energia de paz, de harmonia, nesta vibração que a música nos conduz, para que elevemos o pensamento a Deus, aos espíritos benfeitores, em agradecimento por mais esta oportunidade que estamos tendo de nos permitirmos esse momento de reflexão aqui na casa do CETRASC. Que Deus nos abençoe e nos proteja, envolvendo a todos os companheiros que aqui se encontram, os presentes na sala e aqueles outros que estarão chegando aos poucos. Assim como aos amigos espirituais a quem pedimos a proteção para o trabalho da noite de hoje. Sendo assim, com votos de paz, damos por abertos os trabalhos da noite de hoje. Que assim seja e muita paz. Mais uma vez, boa noite a todos e a todas que aqui se encontram pelo CETRASC para mais esse momento reflexivo em torno desse tema tão interessante, instigante, palpitante, desafiador, que é a felicidade. Nesse ponto, já para começar, e eu não estava com essa ideia, mas me veio aqui à mente, Dona Canô, tão conhecida na cidade de Santo Amaro, da Purificação, por ser uma mulher católica, devota à sua santa Nossa Senhora da Purificação, e mais conhecida como a mãe dos cantores famosos Velosos, o Caetano e a Maria Bethânia. Ela tem uma frase muito interessante onde ela vai dizer que é preciso ter coragem para ser feliz. E de fato, é o que nós estamos tentando ao longo das nossas multifárias encarnações.
Por isso que o tema vem sendo discutido ao longo dos milênios, porque ainda não conseguimos encontrar esta chave da felicidade. Apesar de tentarmos, de buscarmos, de nos aventurarmos a essa busca, mas fato é que ainda não nos sentimos propriamente felizes, como gostaríamos de ser ou de estarmos. Daí porque muitos livros, muitas discussões, muitos temas e seminários foram propostos ao longo desses séculos na tentativa de descobrir o verdadeiro caminho para a felicidade. E aí existem várias possibilidades, como, por exemplo, a vivência das coisas materiais tão somente, dentro dessa visão puramente materialista, egocêntrica, de que a felicidade haveria de ser conquistada pelas conquistas das coisas materiais, pelas sensações, pelos prazeres e gozos que a vida pode nos oferecer, considerando que para muitos a vida, no que se refere à permanência no corpo físico, ela é muito breve. E quanto mais você busca a felicidade e a vivencia, melhor, porque depois dessa tudo se acaba. Dentro da visão materialista daqueles que acham que e hedonista, de que acham que a vida se encerra e se acaba tão somente aqui no corpo físico. Outros acreditam, por sua vez, que essa felicidade haveria de ser conquistada na medida em que você, extremamente, inversamente, você abdica de todos esses bens, de todas essas necessidades materiais que a vida nos possibilita. E você vive tal qual, dentro daquele princípio régio dos franciscanos, que você não precisa ter nada para viver, porque aí está o sentido da felicidade. Mas são muitas as teorias, as muitas técnicas, os muitos seminários e práticas na tentativa de ser feliz. Mas a pergunta que a gente já lança é até que ponto nós seremos verdadeiramente felizes, porque essa é também uma investigação por parte dos espíritos que nos acompanham no nosso processo evolutivo. Haja vista que a série psicológica de Joana de Ângeles é um convite, nada mais, nada menos, de nós vivermos esse estado de felicidade, que, como disse o próprio Cristo à sua época, e que atravessou os séculos, os milênios, não se encontraria fora de nós, mas dentro de cada um de nós. Ou seja, necessário seria esse mergulho interno para nos capacitarmos, dentro do movimento do conhecimento de nós mesmos, esse estado pleno, consciente de felicidade, que não é algo, diga-se de passagem, considerando o nosso estágio evolutivo, de que não se alcança em uma única existência corporal. Daí porque Deus, na sua misericórdia, tendo estabelecido isso como a fatalidade da vida, sermos felizes, Ele nos aquinhoa com inúmeras possibilidades de retorno ao corpo físico, para que aprendamos um com os outros e através das experiências humanas a esse despertar da consciência do que é realmente ser um indivíduo feliz. Que inicialmente, diga-se de passagem, nesse introito, é através das coisas materiais, das coisas supérfluas, do ter, das conquistas transitórias, sendo que depois, com o passar do tempo, com o passar dos anos, nós acabamos entendendo que, embora tendo as conquistas humanas transitórias, mas nem assim entramos nesse estado de felicidade que acreditávamos que eles, os bens materiais, haveriam de nos conseguir, nos favorecer. E aí entendemos que essa felicidade ela começa
no momento em que nós passamos a nos autodescobrirmos. Passamos a compreender que nós não somos só matéria, mas também, sobretudo, espírito. E que essa investigação, que esse movimento de dentro para fora, seria talvez o caminho mais correto para se alcançar esta felicidade, que não é a ausência das tribulações da vida, que não é a falta da dor, da provação, mas é a consciência que se tem em torno do dever, em torno da vida e do empenho que se deve ter para alcançá-la. Nesse particular, e ainda me permitam, nesses primeiros minutos dessa nossa live, a quem desde já nós parabenizamos e damos as boas-vindas, a Kátia Ferrer, minha irmã, a Daniel Dantas, a Adri Silva, a Flávia Reis e Márcia Ferrer, minha esposa, e aqueles outros que estão aqui compartilhando comigo desse momento reflexivo, Geraldine Borges, eu queria apresentar para vocês esse livro, que é o livro base, que eu vou me fundamentar, de onde foi extraído o tema, que é o Ser Consciente, um dos livros da série psicológica de Joana de Ângeles, onde ela vai tratar especificamente nesse penúltimo capítulo sobre a felicidade. Nós vamos ver os títulos que ela coloca nesse capítulo. Mas nós temos também, por exemplo, o Homem Integral. Nós temos outros livros da série psicológica em que ela vai tratar desse tema. A exemplo desse outro que chama-se Lições para a Felicidade, para nos mostrar ou nos dizer que ela verdadeiramente também se interessa por essa temática que é a felicidade. Mas um livro que estaria, digamos assim, fora desse contexto doutrinário espírita, mas que se fundamenta do ponto de vista doutrinário em busca da felicidade, é do Dalai Lama, A Sua Santidade, que é esse livro que ele escreveu sobre o livro da felicidade. É um livro muito interessante, tal qual esse, só para os interessados, A Arte da Felicidade em um Mundo Conturbado. E aí a gente poderia até se perguntar, como conseguir essa felicidade nesse mundo conturbado no qual nós ainda vivemos, pelas escolhas que estamos fazendo frente às nossas necessidades de evolução. Por isso que nesse livro já citado, o livro da felicidade, na introdução, ele vai dizer o seguinte, e observe, é o primeiro parágrafo desse livro em que ele vai discorrer sobre a possibilidade de se conquistar a felicidade. Porque Joana de Ângeles também, no seu livro da série psicológica, Plenitude, ela discorre em torno da temática felicidade, quando ela vai mostrar os motivos do sofrimento e a cessação do sofrimento. Porque se você para de sofrer, a princípio parece-me que você alcança um estado, se não pleno de felicidade, mas de harmonia, de equilíbrio, de pacificação, que lhe conduzirão necessariamente a essa felicidade. Então ele diz assim, todas as criaturas vivas possuem uma noção inata do eu, baseada nos agregados do corpo e da mente. Até porque, no nosso processo evolucionista, através das reencarnações, nós já temos essa consciência da mente e do corpo. Já temos essa capacidade de distinguir, de separar o que é uma coisa e o que é outra, mesmo para aqueles materialistas que não acreditam, por exemplo, na continuidade da vida. Mas ele continua, um eu que naturalmente, e esse eu poderíamos chamar dentro de uma visão psicológica do ego, um eu que naturalmente deseja a felicidade e deseja evitar o sofrimento, porque todo o nosso movimento, se nós pararmos para observar, é o que nós fazemos. É uma tentativa da eliminação do sofrimento para a conquista da felicidade. Porque muitos dizem assim,
difícil você ser, ou impossível, você ser feliz sofrendo. Mas eu aí diria, trazendo no contraponto a fala de Jesus: bem-aventurados, felizes os que sofrem, porque serão consolados. Dito isso, nos dá uma ideia de que se é possível ser feliz, ainda vivendo experiências sofridas, difíceis, tal qual discutíamos recentemente lá no nosso canal, o Roteiro Espírita, sobre, na quinta-feira passada, me lembrei agora, o dia que nós falávamos sobre deixa eu apagar aqui rapidinho, desculpa. Em que nós falávamos sobre a questão da capacidade, da tolerância, da resignação nas adversidades. Porque se você é capaz de viver um estado de resignação e não de alienação nas adversidades, no sofrimento, nas provas, você vivencia um estado de felicidade. Porque um estado não é condições, é um estado interno ser feliz. Então muitos já provaram que é possível alcançar esse estado de serenidade, de pacificação, de harmonia, mesmo no sofrimento. Mas ainda assim ele continua considerando que esse seria a dualidade que vivemos ao longo das nossas reencarnações. Sairmos do sofrimento para entrarmos no estado pleno de felicidade, em que pese, dizem os espíritos, que ainda não nos é possível, considerando o nosso estágio de evolução. Mas, entretanto, todavia, podemos ser e devemos ser felizes tanto quanto o planeta Terra nos propicia, nos possibilita. Então, sofrer, viver um estado de infelicidade, e nós vemos isso lá no Evangelho segundo o Espiritismo, é em si, em última análise, uma escolha. Em que pese as situações, em que pese as condições em que ora vivemos. Mas é sempre uma escolha última do espírito. Porque quantos são aqueles que sofrem, volto a insistir na questão, que dão exemplos, que dão motivos de alegria, de felicidade. Não essa que a gente coloca nas redes sociais, que postamos no Instagram, que postamos no Facebook, aquela alegria que a gente vê que de alguma sorte não corresponde com a nossa vivência diária, embora seja o desejo, mas aquela atitude de reconhecimento da dor, do sofrimento, mas que não há aquele desespero, não se exaspera, não se deixa levar pela dor. Mas ele conclui dizendo, até para que a gente siga, esse instinto natural não conhece limites e permeia todas as formas de vida nesse universo. Ou seja, todas as formas de vida em todos os reinos conhecidos até aqui é um movimento instintivo para alcançar a felicidade, que muitos dizem que a alcançarão quando casam, quando têm filhos, quando alcançam a felicidade por ter ganho nos jogos de azar, na loteria, quando tem um bom emprego, quando consegue ter uma beleza exponente, expressiva, quando faz um movimento de melhoria corporal, que tem uma saúde, a gente cria inúmeras possibilidades de nos sentirmos felizes. Os animais, por sua vez, e as plantas, dentro dos seus níveis de consciências, eles também buscam esses estados de felicidade. E conclui dizendo, a despeito das diferenças externas, na aparência física dessas formas, conforme já dissemos aqui apressadamente. E ele então conclui o parágrafo dizendo, por ser único, o indivíduo tem o direito natural de trabalhar para alcançar a felicidade e superar o sofrimento. Porque ninguém está aqui para sofrer. Lembremos-nos disso. O sofrimento é sempre uma escolha
individual e pessoal de cada um de nós. Que por desconhecermos a lei de Deus e por não vivenciarmos, não internalizarmos, nós nos distanciamos dela e, consequentemente, para nos chamar a atenção quanto aos desvios, nós sofremos. Vem então a dor, que é uma espécie de freio, de arrumação, para que a gente se reavalie na conduta, no comportamento, que repensemos a nossa escolha. E quando esta dor bate continuadamente na nossa porta, quando nós nos sentimos sobrecarregados ou qual carregadores das dores do mundo, entendemos inconscientemente que tem algo errado, que precisamos parar para rever caminhos. Porque dentro desse livro da felicidade, como essa arte de ser feliz, que são várias histórias contadas pela sua santidade, o Dalai Lama, no sentido de apresentar caminhos possíveis para a felicidade, ou um outro que ele tem práticas para a felicidade, já que o budismo, de alguma sorte, trabalha dentro dessa vertente da eliminação do sofrimento para a conquista da felicidade. Ele vai dizer que o caminho não é nem a falta, nem é nenhum excesso. É o meio. É a atitude na doutrina espírita nós chamamos como sendo o bom senso kardeciano. O entendimento para compreender que, para alguns, diz aqui, Gilsane, me parece é Reis Santos. Gilsane ou Gilsan Nery Reis Santos, alguma coisa. O sofrimento para alguns é preciso, nos chama a consciência presente, sem dúvida. O sofrimento é para dizer, epa, para aí, acabou, você está errado. Não é Deus que está lhe impondo o sofrimento, mas é você que ainda insiste em pegar atalhos, caminhos equivocados. Então a sua santidade, ele vai trabalhar dentro dessas ideias ou reflexões onde nos faz pensar, será que a escolha que eu estou fazendo haverá de me levar à felicidade, deixando cada qual livre? Porque ser feliz é uma atitude de coragem, voltando a Dona Canô, mãe de Caetano e de Betânia. É preciso ter coragem para tal, e ter coragem muitas vezes é mudar o curso da nossa própria história. É estar no controle das nossas escolhas conscientes, ou como diria Paulo de Tarso, depois de ter feito esse caminho da exege, que nem todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Porque ele já tinha maturidade consciencial do que deveria fazer e escolher para não adentrar pelos atalhos da vida. Para que as suas escolhas não o levassem a ter que se ressarcir com a lei. Porque, como disse Jesus, não sairíamos de lá, de mundos provacionais, da terra, dentre esses, sem que pagássemos todo o nosso ceitil. Sem que nós nos harmonizássemos antes com a lei de Deus, que é uma lei de amor. E os bem-aventurados são aqueles que são felizes e são aqueles que atingiram o nível da consciência da purificação, do estado pleno da consciência. Por esta razão, e seguindo um pouco mais, a gente pode então adentrar a esse livro, que aqui já citei, em que ela, Joana de Ângeles, vai nos convidar a pensar um pouco mais a respeito a esta felicidade. Eu marquei algumas citações que ela traz em todo o capítulo, em que ela vai subtitular, observem, prazer e gozo, felicidade em si mesma, condições de felicidade e planificação pela felicidade. Eu diria a vocês, a exemplo do nome que leva ao nosso canal, esse capítulo é um roteiro fundamentado nas ideias espíritas, logo um roteiro espírita, que nos planifica
que nos possibilita o alcance dessa felicidade, que não virá por decretos-lei, não virá por milagres, muito menos com barganha em relação a Deus, mas pelo esforço individual de subirmos a montanha. Ou ainda hoje, mergulharmos dentro de nós mesmos para alcançarmos esse estado pleno e consciente de felicidade. Mas antes de vermos, eu ainda gostaria de trazer esse livro, que chama-se Elucidações Psicológicas à Luz do Espiritismo, que são temas da série psicológica de Joana de Ângeles, em que os autores começaram a fazer recortes de citações de Joana de Ângeles. E eles não poderiam deixar de fora a temática felicidade. E eu quero começar exatamente com uma citação que não é propriamente felicidade, mas feliz. O indivíduo que é feliz, em que ele vai dizer assim, o Espírito, só para vocês terem já uma ideia do caminho, e está no livro Jesus e a Atualidade, que é um outro livro da série psicológica, em que ela trata da temática. Eu diria a vocês que nos ouvem, Raimunda, seja bem-vinda, Rebeca, Pati, Veiga, me parece, sejam todos e todas bem-vindos. E eu diria a vocês que nos ouvem que toda a série psicológica de Joana de Ângeles é um convite à felicidade. Não tem como não pensarmos dessa forma, dessa maneira. Então, lá em Jesus e a Atualidade, dentre outras citações que ela traz em torno da felicidade, ela diz que o primeiro passo para que alguém possa ser feliz é o seguinte: somente é feliz aquele que é livre. Anotem isso na consciência de vocês. Depois eu vou voltar a esse livro. Mas por hora, eu quero apenas que vocês pensem nessa citação. Somente se é feliz aquele que é livre. E aí eu pergunto a vocês e a mim também. Nós somos livres? Ou se quisermos inverter, somos felizes? Não. Penso eu. Pelo menos minha autorresposta é não. Seja uma, seja outra. Porquanto uma coisa leva inevitavelmente a outra. Não dá para você ser feliz preso, por exemplo, às emoções que lhe causam dor, sofrimento. Não dá para você ser feliz se você vive um estado mental de frustração, de dor, de angústia, de raiva, de ódio. Porque disse Jesus, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Porque não dá para conjugar felicidade, bem-aventurança, com um coração que é a sede dos sentimentos carregados de nódulos, de energias densas, de miasmas deletérios. Como ser feliz se a minha mente, o meu pensamento está carregado de pensamentos sombrios, dolorosos? Tem como eu ser livre do ponto de vista da consciência? Porque eu posso ser até livre do ponto de vista econômico, social, mas do ponto de vista da consciência, não serei. Porque não é possível coadunar ambas as coisas. Não dá para a gente fazer essa interseção. Então, somente é feliz aquele que é livre. Então, se eu quero ser livre, e diz Flavinha, ou Flávia Reis, por sermos presos ao corpo físico, eu diria mais, não só pelo fato de sermos presos ao corpo físico, mas fundamentalmente
porque nós não nos vemos fora dele como espíritos. Porque ainda estamos aprisionados, apaixonados pelas nossas emoções, pelas nossas dores. Ou como ainda diria Márcia Ferrer, somos presos às nossas crenças limitantes, aquelas que nos aprisionam, que nos detêm em um estado de consciência adormecida. Então, como poder viver do ponto de vista da fisiologia livre, libertos, se eu não sou capaz de estar do ponto de vista da mente, da consciência, que é a sede do espírito, igualmente livre? Então é por conta disso, e diz Drica exatamente, que a gente ainda não alcançou o nível do possível, da possibilidade de sermos felizes. Com toda essa conturbação que o mundo ainda nos possibilita. A exemplo da pandemia. Porque estar na pandemia em estado de inquietação, de sofrimento, de desespero, é escolha. Não é originalmente por conta dela a pandemia, mas é por conta de não saber lidar com ela, a pandemia. Porque eu não sei lidar com os desafios da vida, que pode ser o desemprego, que pode ser a doença, que pode ser a velhice. Quantos vivem nesse estado de conturbação, nesse estado de aflição, só de imaginar que vai envelhecer? E aí tem a prisão do corpo físico, disse Flávia, porquanto não é capaz de viver plenamente a fase da vida na qual está, e que naturalmente encaminha-se para a velhice. E a velhice feliz é uma consequência dos outros estágios anteriores da felicidade que se vive no corpo. Não pela quantidade de coisas alcançadas materialmente, mas pela consciência de saber lidar com a falta como com o elemento em si, com as conquistas. É entender que o caminho do meio, dentro da psicologia budista, é o caminho de você não se afligir, não sofrer. Porque o sofrimento, e em particular para quem vive esses dias sob o ato da angústia, da ansiedade, é porque não sabem se libertar desses processos naturais da vida, que ora, na atual conjuntura, somos chamados a viver. Márcia ainda diz assim: ser feliz não é ser livre de problemas, e sim lidar com eles. Sim, também. Não é a falta de, mas é a capacidade de lidar com. E é o que ela então diz. E observem aquelas citações ou trechos que eu marquei para a gente pensar juntos. Quando ela vai tratar de prazer e gozo, e muitos dizem que a felicidade se baseia nesse gozo e nesse prazer fruídos no corpo, daí nos apegarmos a ele, Gilson, eu acho que é Gil, né? Eu acho que é Gilson, Mary. Ele ainda vai dizer, ou ela vai dizer, não tem a imagem aqui, diz assim: e que existem muitas possibilidades, sem dúvida. Há muitos caminhos. E é sempre dado ao indivíduo, ao ser humano, a escolha de ser ou não feliz. Porque ninguém nasce, anotem isso, dentro da perspectiva da doutrina espírita. Ninguém nasce para viver uma experiência de infelicidade e de sofrimento. São sempre escolhas a partir das suas próprias atitudes, comportamentos. Quando não as consequências das escolhas pretéritas, passadas, vividas, quando não na própria encarnação,
de tempos atrás, e quantos carregam a consciência de culpa, de dor, de sofrimento pelos atos cometidos que lhes causam hoje infelicidades nessa encarnação, nessa experiência corporal. Porque está lá no Evangelho, se nós fôssemos dividir aquelas provas, aqueles sofrimentos que um homem não é capaz de evitar, e aqueles outros que são consequências das suas escolhas dessa encarnação, veremos que estas em maior número do que as anteriores. Ou seja, sofremos mais pelos que fazemos nessa encarnação do que aquelas que são atribuídas a vidas ou experiências passadas. Tal é verdade que Deus permite, por exemplo, o esquecimento do passado, que é uma dádiva misericordiosa de Deus para que recomecemos tal qual quando começamos o ano letivo, com um caderno em branco. Ninguém começa o ano letivo, penso eu, com um caderno todo riscado, da primeira à última folha. Ele pode até servir de estudo, mas você precisa de um novo para começar a escrever as novas lições, os novos aprendizados. E é o que ela vai dizer aqui. O sentido, o significado da vida concentra-se na busca e no encontro da felicidade. Isso já vimos de alguma sorte. Porque o movimento natural é uma espécie de fototropismo, um movimento natural que as plantas buscam a luz, tal qual nós. Instintivamente nós a buscamos, a luz. E a luz é um estado alcançado de felicidade. Daí disse Jesus, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. É nesta condição plena de perfeição que nós vamos encontrar a luz perfeita plena. Logo, a felicidade. Mas correndo, sim, Nelma Menezes, ser feliz ou infeliz é realmente uma questão de escolha. Mesmo que quando essa escolha não seja consciente, mesmo que seja com a boa intenção, porque toda ação em si carrega essa ideia da boa intenção. Mesmo aqueles, e não vou entrar na temática, aqueles que matam e cometem os desatinos na vida. É sempre buscando para si algo que vai lhe trazer um certo nível de felicidade. Dentro do nível de consciência de que se entende, claro, do que seja felicidade. Mas continuando, ela diz, constitui, observem, o mais frequente desafio existencial responsável pelas contínuas realizações humanas. Porque se nós não tivéssemos esse impulso para alcançar a felicidade, nós estacionaríamos. Seja bem-vinda, querida Sônia Falcão, amiga do coração. Nós não alcançaríamos esse movimento pleno de automelhoria até do ponto de vista material. Sim, porque quando nós nos constituímos materialmente, tecnologicamente, como hoje vivemos na atual sociedade, é para trazermos um nível de prazer, de felicidade, de bem-estar, e é natural. O problema é que nós apenas visamos isso e esquecemos que existem outros níveis de felicidades a serem alcançadas. E que o próprio budismo trata isso muito bem quando vai falar sobre os estados búdicos. Outros níveis elevados de consciência, ou corpos, para o alcance da felicidade. Porque a gente não pode querer comparar a felicidade de um Mahatma Gandhi com uma minha de Robson. De um Paulo de Tarso que entregou-se plena e totalmente à mensagem do Evangelho, com essa que é de nós estarmos avidamente correndo, esperando que o shopping abra para a gente ter que comprar e consumir, como vimos agora no final de semana aqui em Salvador. Ou precisamos dar um mergulho na praia e enchemos a praia de lixo, como também saiu uma reportagem de ontem. Qual é o nível de consciência que se tem
amadurecida nesses níveis. Então é preciso que a gente entenda qual é o meu estágio real de felicidade. Mas ela ainda diz, a felicidade por isso torna-se difícil de ser lograda e não raro muito complexa, não é algo fácil. Diferindo de conteúdo entre as pessoas em si mesmas e os grupos sociais. Confundida com o prazer, caracteriza-se fazendo-se frustrante e atormentadora. Porque no nosso estágio de consciência, a felicidade alcança-se pelo prazer e gozo das coisas materiais. Marcos Borges diz assim, o exercício de hoje é referente ao ensinamento de ontem, sem dúvida. Tal qual o de hoje, o de amanhã será o de hoje. Porque se eu saio dessa experiência no mesmo estado de consciência do que seria a felicidade nessa encarnação, ademais, a encontrarei lá na frente tal qual. Então é preciso que a gente se conscientize e que a gente busque verdadeiramente qual é o sentido da vida. Porque ser feliz tem muito disso também, como sentido que nós damos à vida. Em que pese, e voltando à citação joanina, ela se torna difícil de ser lograda e não raro muito complexa, diferindo-se de conteúdo entre as pessoas em si mesmas. Porque o sentido da vida diferencia de todos nós que aqui nos encontramos. E quanto mais desperto a consciência, mais eu entendo o sentido dela. E nesse particular, a dor é inexorável, não tenhamos dúvida. Sofrer é uma escolha. Sofremos porque não conhecemos as nossas capacidades internas. E não só não as conhecemos, não as queremos conhecê-las. Porque se fizéssemos um movimento justo, sincero, honesto, nós, quiçá, a encontraríamos. Ou pelo menos teríamos lampejos, porque no nosso estágio evolutivo, e anotem isso também, já temos condições de entender o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal, do ponto de vista da lei de Deus. E o próprio Cristo asseverou, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Essa verdade que talvez Marcos Borges também coloque aqui no chat. Qual é o nível de verdade que você tem em torno da lei para você poder dizer que você é feliz ou não? A Terra nos possibilita esse estágio avançado no que se refere à condição humana e espiritual de um mundo de provas e expiações, de sermos felizes. E não falo a felicidade transitória, material, mas a felicidade do reconhecimento do dever, do enfrentamento, da consciência resignada de que ora eu sofro, a dor bate à minha porta, a perda do ente querido é fato e dói, mas ela não é capaz de anular o meu estado de pacificação, de felicidade, de gratidão, porque felicidade também, embora não rime, conjuga-se com gratidão, com aceitação. Com entendimento da vontade de Deus. Diz Dona Raimunda, 2016, é uma verdade sobre nós mesmos. É a nossa própria história, Dona Raimunda, que nos leva a esse encontro com a felicidade. Eu marquei tanta coisa, já vi que o tempo, eu só tenho mais 10 minutos no máximo, não vai me permitir. Eu acho que eu vou chamar vocês para a gente entrar de novo aqui na live, viu? O sonho humano de felicidade é Rosel, assinalado pelo conforto, o ócio e o poder, graças aos quais se desfrutaria de bem-estar e gozo. Inadvertidamente,
considerados o seu logro, que é o que, na maioria das vezes, nós assim o entendemos como sendo felicidade. E não só entendemos, como buscamos lá, a partir desses recursos. Então eu quero ter o melhor carro, eu quero ter o melhor emprego, o melhor salário, eu quero ter a melhor condição social, eu quero ter uma família grande, rica, com saúde. Porque mesmo na falta da saúde, eu posso estar em um estado de felicidade. Eu posso viver um estado de serenidade, de consciência, que nessa encarnação eu ainda preciso viver a experiência da doença, da limitação. Estar em um estado cancerígeno e em vias de libertação corporal não quer dizer que eu devo estar passando pelo um estado de aflição e de revolta. É sempre uma escolha. Alguns podem pensar, duas ainda não dá, diz Drica, sem dúvida, viu, Drica? Vai precisar de muito mais. Ó, eu vou prometer a vocês que eu estava pensando nisso aqui. Deixa eu abrir um parênteses, viu, Lima? E eu vou fazer minha propaganda daqui a pouco, viu? Mas eu pensei em fazer uma série lá no nosso canal Roteiro Espírita, no YouTube, a respeito da felicidade. Eu acho que eu vou convidar você, Drica, e os demais para que vocês participem. Que lá a gente tem o tempo que a gente quiser. Eu vou botar tempo, 2 horas. Aí a gente vai discutir bastante essa questão. Tá certo? Então, a gente coloca a ideia de que ser feliz é a ausência da doença, da dor. Aí vocês podem estar pensando, porque você não está vivendo isso. Possivelmente. Mas eu gostaria, sinceramente, que alguém tivesse do meu lado para me dizer isso. Aquela semente que hoje se implanta na minha mente que eu não aceito, ela pode frutificar amanhã pela experiência difícil que eu passo. É a parábola do semeador que saiu a semear. A gente vai semeando não com a certeza de que o plantio vai dar resultados, mas com a consciência do dever de fazer a minha parte. Então eu posso chegar nas lives, eu posso chegar no Instagram, eu posso chegar lá no meu Facebook, na página, e botar muitas mensagens de derrotismo, de insatisfação, de contrariedade, de dor, mas eu posso estar semeando a esperança, o conforto moral, uma mensagem que desperta em mim outras ideias. Patti diz assim, ser feliz significa tomar a consciência de que tudo é transitório, é processo de maturidade evolutiva. E as redes sociais que nos possibilitam isso, Patti, a gente pode usar como recurso terapêutico. Sim. É uma mensagem que desperta em nós outras ideias, outros valores. São coisas simples, mínimas, que em fazendo podemos alcançar esses níveis de felicidade. Então, a felicidade de Joana de Ângeles se expressa mediante vários requisitos, entre outros, os de natureza cultural, atavismo que leva o indivíduo ao meio social de onde se origina e no qual se encontra, nível de consciência e de maturidade psicológica, disse, me parece que foi Patti, na citação que eu li agora. E tantas outras possibilidades, porque cada um vai fomentar esse encontro com a felicidade mediante a consciência que se tem. Mas ela diz assim também, o nível de... Esses fatores estabelecem as diferenças de qualidade do que é ser feliz, face às variações que impõe nos grupos e nos seres humanos, demonstrando que as aspirações de uns nem sempre correspondem à de outros. E aqui me veio a ideia, por exemplo, de que ser feliz é você estar armado. E aí você entende, por exemplo, nada contra quem pensa assim, claro, mas você faz uma apologia ao armamento, independentemente de quem trouxe. Porque antes desse governo, nós tivemos um plebiscito falando sobre isso, propondo isso. Mas o armamento não necessariamente da arma,
do fuzil, mas do comportamento, da energia, do posicionamento, da palavra. Quantas vezes nós estamos armados verbalmente, vibratoriamente, nos consumindo com essa energia deletéria, sofrendo porque não somos capazes de fazer o encontro com nós mesmos. Não nos permitimos, como ela vai dizer no parágrafo seguinte, o seguinte. O nível de consciência e o amadurecimento psicológico estabelece os graus nos quais se expressam as realizações planificadoras, os estados de felicidade. E assim ela vai discorrendo em torno desse movimento que já podemos fazer de sair do que é material e transitório para uma busca consciencial do ser verdadeiramente feliz. E isso implica no mergulho interno, como ela propõe na viagem interior. Ela vai dizer, assim, a felicidade tem a ver com a identificação do indivíduo com os seus sentidos e sensações, seus sentimentos e emoções, ou as suas mais elevadas aspirações idealistas, culturais, artísticas, religiosas, com a verdade. E eu preciso me identificar, para que eu não seja o joguete das circunstâncias, dos movimentos sociais, culturais, religiosos, que dizem que para eu ser feliz, eu preciso disso ou daquilo, fazer isso ou aquilo. Muitas vezes contrariando a minha demanda interna, os meus valores, os meus princípios, a minha própria consciência, que no fundo me diz, no fundo me diz que esse não é o caminho. Mas para que eu seja aceito dentro do grupo social ao qual pertenço, eu preciso me comportar desta forma. E aí vem Jesus que diz, o escândalo é necessário, mas ai de quem traga o escândalo. E nós ainda não somos felizes por conta disso. É como vai dizer também Márcia no evangelho que fizemos domingo aqui em casa. Guardai-vos dos cães. Que por sinal eu vou fazer uma live com esse tema, viu? E aí eu vou chamar aquelas pessoas que são defensoras dos cães. Isso é uma citação de Emmanuel, viu? Que está lá em Fonte Viva. Em que ele vai dizer assim, guardai-vos dos cães. Para os ambientalistas, os defensores dos animais, os protetores, é bem interessante. Então, eu vou fazer uma live, provavelmente ou aqui no Instagram, na nossa página no Facebook, no Instagram, que é Roteiro Espírita. Eu estou pela página do Cetrasc, viu? A nossa é Roteiro Espírita 18. Vão anotando, viu? Que meu tempo é curto. Então ela vai dizer exatamente isso, que essa felicidade tem a ver com esse nível de identificação. E como disse Paty lá atrás, nós precisaríamos de não duas, mas de outras tantas lives para a gente dissecar só a primeira parte desse tema, que é a felicidade que Lima... Eu não estou vendo Lima aqui, eu estou no canal certo, Sônia? Que eu estou com a impressão que eu não estou no canal certo, porque eu não estou vendo Lima por aqui. E que a gente precisaria trabalhar isso mais a miúde. E Sônia está respondendo aqui, eu sou defensora dos animais. Eu também, não tenha dúvida disso. Então, guardai-vos dos cães é em outro nível de entendimento que o Emmanuel vai nos trazer. E que a gente precisa despertar para que a gente não seja esse joguete das circunstâncias. Quando não tem nenhuma aprovação, nenhuma tribulação, nenhuma dor, eu sou feliz. Mas bastou a dor de cabeça, a unha do pé encravar, que eu entro em desespero e digo que eu sou a pessoa mais infeliz do mundo. Que Deus não olha para mim. Porque eu perdi alguém muito querido na pandemia por conta do Covid-19, eu acho que Deus foi injusto. E hoje nós já somos mais de 1 milhão de vítimas no mundo afora por conta do vírus.
Por que eu tenho que achar que Deus só foi injusto comigo? E com esse 1 milhão e tantos mil que foram também. E outros tantos milhões que estão aí vitimados dentro dos hospitais. E que eu não estive lá. Que eu não passei pela prova da falta do ar, da dor de cabeça, dos mal-estares que a Covid-19 nos proporciona. Percebem? Então a gente precisa, eu acho que ele está aqui, eu estou no lugar certo, Lima, apareceu. A gente precisa rever os nossos conceitos em torno do que a gente diz ser realmente felicidade. Mas eu gostaria de convidar a vocês lerem o capítulo, até para que quando nós estejamos lá no Roteiro Espírita, no YouTube, vocês já tenham mais fundamentação sobre o tema. Mas Joana vai dizer ainda em Jesus e a Atualidade, só existe felicidade em quem se encontrou com a verdade, absorveu-a e a tomou como nota de conduta. Pronto. Eu vou encerrar nos meus últimos 4 minutos falando sobre isso. Se a gente fosse resumir a felicidade e o caminho para alcançá-la, eu traria essa citação de Joana de Ângeles nesse livro Após Jesus e a Atualidade. Só existe felicidade no nosso estágio evolutivo em quem se encontrou com a verdade que liberta. E nós já trouxemos essas falas. Absorveu-a e tomou-a como norma de conduta. E aí eu me lembro, para encerrar, que o seu falar seja sim, sim, não, não. E para isso, voltando, me permitam a Dona Canoa, é preciso ter coragem. Porque somente essa decisão de ser livre e, consequentemente, ser feliz, é para quem tem coragem para alcançar a felicidade. Possível e já real no nosso estágio de consciência adormecida. No mais, eu gostaria de agradecer a todos vocês que aqui estão. Anne Costa, que entrou agora. Estamos terminando, Ana. Mas obrigado, a live vai ficar aqui. E a todos vocês pela paciência, tolerância e pelo acolhimento às nossas palavras. Mas queria convidá-los para que amanhã vocês estejam conosco às 20 horas lá no canal Roteiro Espírita, no YouTube. Se inscrevam no nosso canal. Me permitam, Lima e Sônia, para que vocês possam conhecer ou participarem da palestra Orientação Religiosa na Família com Alamite, que ele é de Uberlândia, Minas Gerais, um palestrante bem conhecido e reconhecido nacional e internacionalmente. Vai estar conosco amanhã lá no canal Roteiro Espírita. Se inscrevam no nosso canal e aqui na nossa página no Instagram, Roteiro Espírita 18. Para vocês, toda sexta-feira, às 19h30, nós temos uma live aqui na página do Roteiro Espírita no Instagram, Roteiro Espírita 18. E no nosso Facebook, Roteiro Espírita.18. Vocês também podem se inscrever. E na quinta-feira nós teremos um pré-lançamento de um livro de Rafael Lavarini, também de Minas Gerais, que chama Os Prisioneiros do Cristo, às 21 horas, em que ele vai falar sobre aqueles que foram livres e felizes, embora presos com Cristo. Eu acho que essa palestra de Rafael vai nos trazer muita essa consciência em torno do que é ser feliz. Portanto, amigos, eu convido a vocês a se inscreverem no nosso canal Roteiro Espírita, seja no YouTube, dá lá uma clicada, seja ainda aqui no Instagram, Roteiro Espírita 18, seja ainda no Facebook, Roteiro Espírita.18, para que vocês nos sigam, para que vocês conheçam o nosso trabalho. E quero agradecer imensamente a Lima, a Sônia e a todos os companheiros do CETRAS, que eu conheço há muitos anos, há mais de 20 anos, e que sempre foram generosos comigo todas as vezes em que lá estive. No mais, muita paz, muito obrigado, um beijo no coração e até a próxima. Um abraço a todos. Encerrando.